A mecânica do Volkswagen Gol é muito conhecida, né, aqui no Brasil. O Gol é um carro que vende muito, né, já foi campeão de vendas durante muitos anos seguidos aqui no país. E ainda vende muito bem. Então a sua mecânica é muito conhecida dos mecânicos, né? Uma mecânica simples, né? Qualquer um mexe, encontra peça em qualquer lugar, mas existe um motor que não é bem assim. É esse aqui que eu vou falar agora, que é o EA 111 de 16 válvulas. Ele é um motor que ele chegou no Gol no finalzinho de 2001, já como modelo 2002, e ele saiu de linha em 2005. Mas praticamente se só encontra esses motores nos modelos 2002, nos Gols 16 válvulas 2002. É muito raro você ver um 2003, um 2004 ou um 2005 com esse motor. Então você encontra mais no 2002, praticamente no 2002. Quando a gente fala de Gol 1.0 16 válvulas, todo mundo já torce o nariz, né? Fala, esse motor não presta. O motor que deu essa fama por 16 válvulas não é esse, é o anterior a esse, que a Volkswagen chama de AT. O 16 válvulas AT, ele é um motor mais antigo. Esse 16 válvulas EA111, ele veio para substituir o AT. Então a maioria esmagadora dos Gols 16 válvulas que estão rodando aí é o AT. E o AT ele veio até 2001. E aí ele foi descontinuado em 2001. Se eu não me engano, ele começou a ser vendido em 97 ou 98, nos primeiros bolinha 1.0 16 válvulas, e ele terminou aqui no G3 2001. E aí a partir de 2002, o seu sucessor foi esse aqui, o EA 111 de 16 válvulas, que a Volkswagen chamou de Power. É o 16 válvulas Power. É o nome que a Volkswagen deu para esse motor, né? E por que ele só tem em 2002 e acabou? Porque de 2002 para 2003 mudou o governo, né? Saiu um governo, entrou outro. E nessa troca de governo mudou algumas leis no país referentes a motores. Os motores 1.6 passou a ser mais vantajoso por incentivos fiscais em 2003. Então, não só a Volkswagen, mas a Fiat, todas as montadoras aqui do país, abandonaram os motores 16 válvulas 1.0. Os 1.0 ficaram só com 8 válvulas. E no lugar desses 16 válvulas, eles foram para o 1.6, 1.4, que em 2003 começou a ser mais vantajoso. Então, em 2003, como o 1.6, 1.4 já era mais vantajoso, então todos não levaram para frente os 16 válvulas. Como a Volkswagen já tinha investido dinheiro para produzir esse motor aqui no Brasil, então ela deu uma sobrevida nele até 2005. Então é isso. Essa é um pouco uma breve história da passagem desses motores aqui, né, pelo Brasil. A origem dele não é brasileira, o projeto não é brasileiro, é alemão. Esse motor na Alemanha ele é 1.4, ele não é 1.0, mas quando a Volkswagen no Brasil traz esses projetos para cá, eles diminuem a litragem, né, para 1.0. Eles adequam a nossa realidade, né, mas o grosso do motor, o projeto é tudo lá de fora. Então, esse motor então, é uma mosca branca, né? Ele é muito raro você ver um Gol com esse motor. Ele é um motor ruim? Não, não é ruim. Ele é um motor muito bom. Tanto é que até hoje, você pegar um motor hoje, 2016, e abrir ele, um motor sem ser turbo, sem ser injeção direta, a tecnologia que você vai encontrar é exatamente a deste motor, que a gente vai ver agora. Aqui você tem a tampa das válvulas do EA 111 de 16 válvulas. É um motor que a própria tampa já contém os eixos, né, os comandos de válvulas, tanto de escapamento quanto a admissão. Esse aqui é onde tem a tampa por onde coloca o óleo de escapamento, e esse aqui ao lado é o de admissão. Então a própria tampa já contém os dois eixos, né, dos dois comandos de válvulas. Vamos ver uma foto por baixo aqui, ó. Por baixo da tampa. Você já tem os dois comandos. E eles já estão, né, fixos aqui, já pelos mancais. São mancais que não dá para tirar, tá vendo? Ó? São mancais já fixos. Se você pegar um motor hoje da Volkswagen, aquele 1.6, 16 válvulas, EA211, que está sendo produzido há pouco tempo aqui no país, e tirar a tampa dele, o que você vai ver é exatamente isso aqui. É idêntico. E olha que esse aqui é um motor de 2001, né? E a gente está falando de um motor de 2016 agora.
Você vê como em 2001 esse motor era moderno, né? Então está aqui já o comando integrado à tampa, né, das válvulas. Vamos ver uma outra foto da tampa, mas agora com as polias das correias dentadas. Esse motor ele usa duas correias dentadas. Ele não usa somente uma correia. Ele usa uma correia para tocar o comando de admissão e depois ele usa uma correia pequenininha para tocar o comando de escapamento. Então o comando de escapamento é tocado por uma correia separada. A gente vai ver numa outra foto. Só que aqui a gente tem uma noção das polias, né? Vamos ver uma outra foto. Aqui é por baixo do motor. Deixa eu ver uma outra foto, depois eu venho nessa. Deixa eu ver aqui, que eu quero mostrar outra coisa. Aqui você tem a parte do cabeçote por cima. Deixa eu só mostrar as correias dentadas. Espera aí, deixa eu achar aqui a correia dentada. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo aquelas polias que eu mostrei ali? A pequenininha lá, tocando o comando de escapamento, tem uma correia só para ela, ó. E a correia grande aqui, ó, que desce lá embaixo, lá na árvore de manivelas, né, no virabrequim, toca o comando de admissão. Então o comando de admissão é tocado por essa correia grande que passa lá no virabrequim, sobe aqui está a bomba d'água aqui embaixo, sobe no tensor da correia, nesse rolinho guia, vem aqui e toca essa pequena, que essa toca o comando de escapamento. Então é um sistema com duas correias dentadas, né? Então, imagina na época o pavor dos mecânicos, né? Se para trocar uma correia dentada eles já não conseguem deixar no ponto, imagina duas, né? Mas não tem segredo não, tá vendo esses pinos aqui, ó, que estão travando as polias? Esses pinos aqui que são responsáveis por deixar o motor no ponto, né? Os comandos de válvulas no ponto correto. Você enfia ele aqui, ele tem um buraco nessa carcaça da tampa de válvulas aqui, entra lá, essa aqui entra lá e trava os comandos, aí não tem erro, o motor não sai do ponto, né? E lá embaixo você coloca o virabrequim no ponto por uma marcação, ou no bloco, né, do motor, ou lá na cremalheira, lá, né, no zero da cremalheira, conhecido pelos mecânicos, né, de Gol. Vamos voltar aqui então na foto. Aqui você tem uma foto por baixo do cabeçote desse carro, como ele é 16 válvulas. São 4 válvulas por cilindro, né? 2 de admissão, 2 de escapamento. Ele está sem as válvulas, né? Está sem as válvulas, só para a gente ter uma ideia, né? De como é por baixo, né? Aqui você tem a parte do escapamento, né? E aqui você tem a parte da admissão, onde passa os parafusos, né? Que prende o cabeçote ao bloco, né? São 10 parafusos, por onde sobe a água, por onde sobe o óleo, né? Por onde sobe e desce, né? Então, nada de muito tecnológico nessa parte, né? Aqui tem detalhe para um sensor, né? Um sensor de pressão de óleo, fica aqui em cima no cabeçote. A gente só dá para ver um pedacinho dele aqui. Aqui você tem o cabeçote por cima, né? A gente tinha visto ele por baixo, agora a gente está vendo ele por cima. Ele está com as válvulas agora, com as molas, com os pratos, com as travas. Só não está com os balancins. Mas o que eu quero mostrar aqui é 2 válvulas por cilindro, né? Aqui é o escapamento, lá é a admissão. E aqui você tem os tuchos hidráulicos, ó. Esse aqui são os buracos das velas, né? Todo motor de 16 válvulas, a vela vem no centro do cilindro, né? Então desce no meio, né? Então esses aqui são os orifícios, né? Onde você tem acesso lá às velas. E aqui em volta você tem os balancins, ó, um balancinho para cada válvula. Então, esse é um cilindro, 4 válvulas, 4 balancins. 4 balancins, segundo cilindro, terceiro e quarto. Então você tem todos os balancins. Está faltando 2 balancins aqui. Então, aí você tem uma outra foto que eu vou mostrar, deixa eu achar aqui, com os balancins em cima dos tuchos e acessando as válvulas. Um sistema todo roletado, tá vendo os roletes aqui? Lá do outro lado exatamente a mesma coisa. E aí você tem a parte da tampa do cabeçote aqui com os comandos que vem aqui em cima. Essa parte aqui vem aqui em cima dessa daqui. Então o comando ele gira em cima desses balancins roletados aqui.
Então o atrito nesse sistema aqui é muito pequeno, né? É bem menor que aquele sistema antigo do AT. O AT, o comando de válvulas, ele rolava em cima diretamente da válvula, né? A válvula tinha um copinho, né, um calço, onde o comando rolava em cima diretamente, né? Tinha desgaste, tinha que fazer regulagem de válvulas, tinha que colocar calço, tinha que trocar, enfim, era um sistema bem mais antigo, mais arcaico, tinha maior perda para acionar, né? O motor sofria mais para acionar. Esse sistema roletado, com balancinhos roletados, é muito superior, a força exigida pelo motor para tocar esse sistema é bem menor, então o motor ele é mais potente com esse sistema, ele tem mais torque com esse sistema, ele tem mais economia de combustível com esse sistema. Esse sistema é tão bom que até hoje os motores, como eu havia dito no começo do vídeo, ainda usam esse sistema. É exatamente desta forma, hoje você pegar um motor da Volkswagen 16 válvulas e abrir, é exatamente isso aqui que você vai encontrar. Então é um sistema realmente eficiente. Aqui você tem um detalhe para os coletores de admissão. Onde vai, né, o coletor de admissão? São os orifícios, né, da admissão do cabeçote. Aqui você tem um detalhe para o coletor de escapamento. Os escapamentos são 4 cilindros, né, e é 4 em 1. É uma peça só, mas ela lá dentro dela, os orifícios eles não têm contato um com o outro, né? Cada um tem o seu e eles se encontram aqui nessa boca aqui, onde vai o catalisador. O catalisador ele já vem preso diretamente aqui. Então é um coletor 4 em 1 no escapamento. Aqui você tem uma foto superior do motor, onde dá para ver a flauta, né, com os bicos injetores. 4 bicos injetores. Aqui você tem a entrada de combustível. Aqui você tem um coletor de admissão todo em plástico. Aqui você tem o acelerador eletrônico. Esse motor foi o primeiro motor a ter acelerador eletrônico na Volkswagen 1.0, no 1.0. Então esse motor a Volkswagen chamou de e-gas, acelerador eletrônico dela. Era um sistema que tinha um problema de um delay, né? Ele tinha um atraso muito grande. Você acelerava e a resposta da borboleta demorava, então era uma coisa que incomodava. A Volkswagen disse que foi de propósito, para a economia de combustível, para o melhor gerenciamento e blá blá blá, mas eu acho que não, que tinha esse atraso mesmo aí, não sei porquê. Então era uma coisa que incomodava, apesar de ser um bom motor, na época é um motor mais potente à disposição no Brasil, 1.0. A propaganda desse motor era que era o motor 1.0 mais potente do mundo, na TV e tal. Mas tinha esse probleminha desse atraso entre se acelerar e a borboleta abrir. E isso incomodava um pouco. Até hoje tem motores à venda com esse problema de delay aqui no acelerador eletrônico. Você aperta, ele demora para responder, né? Tem esse atraso. Você tem detalhe para os cabos de vela, né? O transformador lá atrás, que eu vou falar mais dele mais uma outra foto, e as cabos de vela entrando na vela lá no meio do cabeçote, como eu havia mostrado. Aqui é a tampa por onde coloca o óleo, aqui é onde está as correias dentadas, as duas correias dentadas tem essa capa para proteger de poeira, de água, enfim. Aqui você tem um respiro que sobe da lateral do bloco do motor para essa mangueira, que entra numa tampa plástica que vem em cima do motor, onde contém o filtro de ar. O filtro de ar desse motor fica dentro daquela tampa que vem em cima dele, aquela tampa para deixar o motor com uma estética mais bonita, né? Então essa mangueira entra naquela tampa, né? Por onde sobem os vapores do óleo, né? O óleo tem uma caixa aqui na lateral do bloco, por onde separa o que é líquido e o que é vapor do óleo. O que é líquido volta para o motor e o que é vapor sobe por essa mangueira e entra nessa caixa plástica aqui no filtro de ar. E aí é aspirado, né, pela borboleta aqui pelo motor. Vamos ver uma outra foto. Aqui você tem um detalhe para a flauta dos bicos injetores. É todo um sistema da Magnete Marelli, né? A Volkswagen tem uma tradição com a Bosch, mas nesse motor ela fez uma parceria com a Magnete Marelli. Então você tem os injetores aqui, as travas aqui, os O-rings, né, dos injetores, anelzinhos de borracha. Você tem uma outra foto deles aqui, ó, com a flauta completa, né? Tudo em plástico, né? Naquela época já usava muito plástico, coletor em plástico, flauta em plástico.
muito plástico, né? Carcaça do filtro de ar em plástico. Então tá aqui, os 4 injetores. E aqui é por onde entra a linha de combustível, ela entra aqui, ó. E detalhe que só tem entrada de combustível, não tem saída. Já era um sistema que não tinha retorno para o tanque. Só tinha uma linha, só a linha de entrada. O controle da pressão era feito na própria bomba de combustível, lá dentro do tanque. Na própria bomba, lá no tanque, que controlava o retorno. Então, só vinha uma linha de combustível do tanque para o motor e ela entrava aqui, né? A mangueira entrava aqui e pressurizava a flauta, o duto, né? Então já era um sistema mais moderno, não tinha aquela outra linha de retorno para o tanque, né? Bem melhor. Aqui uma outra foto do cabeçote com os balancinhos, né? Com os buracos das válvulas. Aqui um detalhe para um bico injetor da Magnete Marelli, IWP-058. É um bico injetor de maior vazão, né? Como esse motor ele tinha 76 cavalos na época, né, em 2001, então era um motor muito potente para a época. Vamos falando em motor 1.0, né, vamos lembrar que é um motor 1.0, 16 válvulas, então era um motor motor bem potente para a época, então ele tinha esse bico especial de maior vazão, né, um detalhe dele aqui. E era da Magnete Marelli, como eu falei, o sistema de injeção desse carro era todo Magnete Marelli. Detalhe para o bloco do motor, onde é alojado, né, a bomba de água aqui. Aqui entra um tubo que vem aqui atrás na carcaça da válvula termostática. A válvula termostática ela fica aqui atrás do motor, numa carcaça que eu vou mostrar numa outra foto. E essa carcaça ela fica parafusada aqui no cabeçote. Desculpa, no bloco. Aqui atrás tem uns buracos aqui onde você parafusa ela. E dela vem um tubo aqui até a bomba d'água. Ele é ligado nesse buraco e aqui dentro está a bomba d'água, que é tocada lá na frente pela correia dentada. Aqui é onde vai aquele separador do óleo que eu falei, né? Lá na outra foto, para onde sobe aquela mangueira. Aqui vai uma peça onde separa o que é líquido e o que é vapor do óleo. O que é líquido retorna nesse buraquinho aqui, e o que é vapor sobe para aquela mangueira que eu mostrei lá para a carcaça plástica do fio de ar. Então é só um detalhe para o bloco do motor, né? 4 cilindros, né? Tá sem o cárter, né? Um bloco novo. Aqui é uma válvula termostática do motor que vai dentro da carcaça. Já é uma válvula termostática mais moderna. Repara, tudo em plástico, só lá dentro tem a mola em metal. Então vamos ver uma outra foto. A carcaça que eu falei, que vai lá atrás do bloco. A válvula termostática que eu mostrei agora na foto atrás, ela vai aqui dentro, ó. Esse cotovelo aqui, tá vendo esse parafuso? Você tira esse parafuso, você tira esse cotovelo, ela vai aqui dentro, aquele cartuchinho. A válvula termostática é tipo um cartucho, né? Coloca aqui. Tá aqui, esse cartucho aqui. Ele vai aqui dentro. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele vai aqui dentro. Aqui vai aquele O-ring da foto anterior. Aqui é outro cotovelo por onde retorna a água. Aqui você coloca o sensor de temperatura da água, né, o termômetro, o sensor, interruptor térmico. Vai aqui, você tira um desses dois e coloca ele e trava aqui. Tudo em plástico. Aqui aquele ar quente do motor, né, que vai lá no painel do carro, aquelas mangueiras. Ela sai por aqui, o ar quente. E aqui é onde vai aquele tubo que eu falei que vai lá na bomba de água, lá na outra foto. Ele sai daqui e vai lá na bomba de água. E aqui é onde prende a carcaça no bloco do motor. É aqui. Então aqui vai os O-rings, né, os anéisinhos de borracha, tudo aqui. É uma peça que dá muito defeito, é tudo em plástico, ela racha com o tempo, com o calor, ela seca, né, por ser plástica. Então ela trinca, ela vaza, ela quebra. Dá muito trabalho essa peça. Então se você... Não é só desse motor de 16 válvulas, toda a linha Volkswagen usa essa peça. E não é só a Volkswagen que usa essas peças em plástico. Tem marca cara que usa essas peças em plástico, BMW, Audi, tudo usa essas peças em plástico. Então é uma dor de cabeça. Por que não usar de metal? Também não entendo. Eles insistem em usar plástico aqui e só dá dor de cabeça porque vaza. Mas demora para vazar, não é? Demora anos para apresentar vazamento. Mas quando vaza, enche o saco. E na hora de trocar isso aqui, tem que colocar de marca boa, de preferência original Waller, porque se colocar outra marca, é dor de cabeça na certa. Aqui você tem um detalhe para os pistões. Detalhe aqui por onde
tem que ser chanfrado aqui, né, para as válvulas não pegar, né, que é um motor com uma taxa de compressão alta. Esse motor tem taxa de 11:1 na época, ele rodava só na gasolina, não tinha motor flex em 2001, então 11:1 no motor só a gasolina na época era uma taxa muito alta, então ele ficava bem, o pistão subia, ficava bem próximo às válvulas, né, então ele tinha que ter esse chanfro aqui para não ter o choque, né, do pistão com as válvulas. Se acontecesse da correia dentada quebrar, aí era um abraço. A válvula batia no pistão e era aquele regaço, né? Quebrava todas as válvulas, ou todas de escapamento, né? As 8 de escapamento, isso, as 8 de escapamento. Dependendo da pancada pode até quebrar o pistão, furar o pistão, enfim, se quebrasse a correia dentada, prejuízo na certa. Então, uma das famas, né, má fama do motor 16 válvulas era isso, né? Quebrava a correia dentada, era aquele prejuízo, né? A pessoa não trocava a correia, deixava quebrar e depois quebrava, falava mal, né? Porque dava aquele prejuízo, né? E correia dentada para esse, neste caso, né, desse 16 válvula Power, é uma correia importada da Alemanha, ela não é fabricada, a original, né, não é fabricada no Brasil, as paralelas eu acredito que sim, mas a original dele vem da Alemanha, então é uma correia de boa qualidade, então ele roda, no manual fala 90 mil quilômetros para essa correia, mas aqui no Brasil a gente costuma trocar até antes, né, por medo, né, de saber que é um sistema com interferência, né, as válvulas pegam no pistão se quebrar, então tem esse probleminha aí. Um pistão aqui você tem um detalhe para as 3 canaletas, né, onde vão os 2 anéis, o anel raspador e os anéis de compressão, o pino, né, tá aqui com o pino, né, tá sem as bielas, né, tudo. Aqui você tem um detalhe para o retentor traseiro do motor, que já vem junto com a roda fônica. Aquela roda fônica com sensor de rotação, no caso da Volkswagen, vem junto com o retentor traseiro. Então, se apresentar um vazamento no retentor traseiro e você quiser sanar o vazamento, trocando o retentor, você tem que trocar tudo. O retentor, a roda fônica e o sensor dá para trocar, dá para tirar de um e pôr no outro. Mas olha a trabalheira, né? Vai mexer na sincronia do motor, né? É bem complicado. Você precisa tomar cuidado para trocar essa peça para não tirar o motor da sincronia dele, né? Deixar ele maluco. E sem contar que é uma peça bem mais cara que um simples retentor, né? É uma peça bem mais cara. Mas toda a Volkswagen usa esse sistema. Então só queria mostrar que tem um sistema mais chatinho para você trocar, né? O retentor que já vem com essa roda fônica, né? Que é onde é feita a leitura da rotação do motor, né? Esses dentes aqui é uma peça em metal, né? Ou então ela tem, né, uma propriedade magnética e o sensor é praticamente um ímã, né, que converte esses pulsos, né, magnéticos em pulsos elétricos, né? Então vamos lá, aqui você tem um detalhe para as velas, ela tem 3, né, cabeças, né? 3. Tá? As velas são da NGK, os cabos de velas também são da NGK, e tem essas velas de 3 massas, né? 3 cabeças, né? É uma vela que roda 100 mil quilômetros, então é uma vela que roda bem, né? E eu não falei, eu vou ver a foto aqui do transformador, né? Ele usa um transformador da Bosch, hoje é comum você ver nos carros esses transformadores, o pessoal chama de bobina, mas na época era uma evolução, porque na época usava distribuidor. E esse carro na linha Gol foi o primeiro a usar transformador. A Volkswagen chamou de sistema RSH. Sistema RSH. É um transformador da Bosch. Então ele não usa aquele sistema de bobina, né, com aquele rotorzinho girando lá, que dá desgaste, tem que ficar trocando. É um sistema bem mais confiável, né, durável, que o motor não fica falhando por problema de bobina, né? Então é um sistema bem mais confiável, robusto e durável. É mais caro na hora de dar manutenção, uma peça dessa é mais cara, mas também ela demora muito mais para dar defeito e o seu motor é muito mais confiável, o seu funcionamento é muito mais liso, né, com esse sistema. Hoje em dia não é mais usado esse sistema. Hoje em dia eles usam bobinas individuais para cada vela.
Então já é um sistema que já está em desuso, né? Mas na época, em 2001, era uma evolução, principalmente no Brasil, né? No Brasil, onde que a nossa indústria sempre foi defasada em relação ao exterior, né? Aqui você tem uma foto do cabeçote, né? Com os coletores de admissão, né? Com os orifícios. Dá para ver lá dentro que cada válvula tem o seu, 4 cilindros, e cada cilindro tem a sua divisão lá dentro, ó. O bico injetor ele vai bem aqui e ele tem aquele jato em leque, né? O bico ele injeta em dois jatos, né? Um jato vem para esse orifício e o outro jato vem para esse orifício. Por isso que quando você vai trocar o bico injetor de um motor 16 válvulas, você tem que colocar o injetor exatamente daquele motor. Você não pode, vou colocar o do 8 válvulas. Não dá certo, porque o injetor do 8 válvulas ele só tem um jato. Ele só joga em uma posição. Então o 16 válvulas, o injetor, ele tem essa função de injetar em leque. Ele injeta para um lado e injeta para o outro lado ao mesmo tempo. Então ele tem dois jatos, dois orifícios, né? Então essa diferença do injetor do motor 16 válvulas, de um bico, né, para de um 8 válvulas, né, esse jato em leque, né, para os dois orifícios. Deixa eu ver se tem alguma outra foto para eu mostrar aqui. Sim, aqui é a parte do coletor de escapamento, né? Aquele coletor 4 em 1 que eu mostrei, ele vai aqui. Repare também que as válvulas de escapamento, cada uma tem o seu orifício, ó. Cilindro 4, cada uma tem o seu orifício. 3, 2, 1, ó. Cada uma tem o seu orifício. Aqui você tem um filtro de óleo aqui embaixo. O filtro de óleo desses motores fica numa posição chata, porque aqui vai o coletor de escapamento, o catalisador, e quando o motor está quente, é complicado você pôr a mão aqui para trocar o filtro. Perigoso se queimar, né? Então esse motor, quando você vai trocar óleo, o filtro de óleo, é bom trocar ele com o motor frio, para não ter problema de queimar a mão aqui, porque é muito próximo do escapamento. Aqui é aquele sensor de pressão do óleo que eu mostrei lá numa das primeiras fotos do cabeçote, né, que ele estava de cabeça para baixo, que dá para ver melhor ele, né, um interruptor de óleo. Aqui você tem um guia da correia dentada, dá para ver que está quebrada a carcaça dela aqui, né, a tampa plástica está quebrada, dá para ver o guia aqui, ó, por onde passa a correia dentada lá dentro, né. Então, o que mais dá para ver nessa foto? Vamos ver. Deixa eu ver se tem outra foto para mostrar, que eu não mostrei. Acho que eu mostrei tudo. Enfim. Então tá aí, o motor EA111, a tampa plástica, né? Aqui dentro vai o filtro, onde está o símbolo da Volkswagen aqui dentro vai o filtro de ar. E tem uma boca aqui que vem aqui na frente do carro para pegar o ar fresco, né? Entra aqui e aqui está o filtro de ar. E aquela mangueira de respiro do óleo, ela entra aqui na lateral dessa tampa. Então essa tampa ela não é só estética, para esconder o motor, né? Ela tem o filtro de ar integrado a ela, né? Também era uma evolução da época. Até então os filtros de ar do Gol vinham aqui no canto, aqui na frente, atrás do farol, aqui ó, vinha uma caixa aqui com um filtro de ar. E do filtro de ar saiu uma mangueira até a borboleta aqui do acelerador. E a partir desse motor, não. Eles já incorporaram o filtro de ar à tampa aqui do motor, nessa carcaça plástica. Então também foi uma evolução na época, né? O filtro de ar já ficou em cima, né, da borboleta de aceleração. Esse é um motor com direção hidráulica, então ele está aqui com reservatório de direção hidráulica. Aqui você tem o reservatório de fluido de freio, do líquido de arrefecimento do motor. Aqui você tem a água do limpador de para-brisa, aqui você tem o radiador, né, com o defletor, onde vai o condensador do ar-condicionado, né? Aqui é um Gol, né? O resto é um Gol comum, né? Só o motor mesmo, que é um motor raro. E hoje em dia ele está se tornando muito mais raro, né? Porque muitos não trocam a correia dentada, deixa ela quebrar. Quando ela quebra, o motor funde, estraga todas as válvulas, quebra os pistão. Aí o motor o dono já não quer dar manutenção, já vai para ferro velho. Enfim, então esses motores eles estão desaparecendo, é muito raro você ver eles hoje em dia. Mas não são motores ruins, tanto é que não são ruins que até hoje a Volkswagen fabrica motores com a tecnologia exatamente igual a essa aqui, utilizada neste motor. Então é isso, eu quis fazer um vídeo sobre esse motor, que é um motor que muita gente nem sabe que existiu num Gol.
Não foi só Gol, a Paraty também veio com esse motor, a Paraty 1.0, 16 válvula Power, ela também usou esse motor. Então Gol e Paraty e Polo. O primeiro Polo, 2002, teve esse motor também, motor 1.0, 16 válvulas. Então também é o motor do Polo. Então, achar um Polo com esse motor é muito raro também. E ninguém quer, né? Quem quer um Polo 1.0? Ninguém quer, né? Mas é um motor muito bom. E no Polo esse motor tinha 80 cavalos. No Gol ele tinha 76, no Polo 79. Então era um motor na época que andava muito. Mas bebia também. Ele gastava um pouco mais que 1.0 da época. Então é isso, pessoal. Devo estar esquecendo de falar alguma coisa, mas eu queria falar um pouco sobre esse motor que revolucionou, né, o mercado de motores 1.0, pelo menos da época, né, com várias evoluções, né. Então até o próximo vídeo, pessoal.